Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos e vamos iniciar mais uma aula. O título dessa aula é A Água e os Seres Vivos. Bom, a vida, na forma na qual nós conhecemos nesse planeta, ela é impossível existir sem água. A água ela é importante nos seres vivos no chamado metabolismo. Metabolismo são as reações químicas e transformações que ocorrem nos organismos. Se não haver água, não há metabolismo e, portanto, é impossível haver vida. Bom, como eu disse, todos os seres vivos têm água na sua composição, mas, no entanto, não a mesma quantidade de água. A água ela varia segundo alguns aspectos, como, por exemplo, a espécie, como a fase da vida e o tipo de tecido a ser considerado. Nessa figura, nós estamos vendo diferentes espécies. Ah, à esquerda, nós temos dois tipos de sementes: semente de trigo no canto superior esquerdo e semente de amendoim no canto inferior esquerdo. E à direita, um animal, a água viva. Bom, as sementes, ambas, têm 5% de água, porque é natural em sementes. Sementes, quando absorvem água, a tendência delas é germinar. Então é interessante que uma semente, para não ocorrer a germinação, não absorva água e tenha um pequeno percentual na sua composição. Agora, à direita, a água viva tem 95% de água. São casos extremos, mas, repito, os seres vivos, conforme a espécie, varia a quantidade de água. Bom, o segundo aspecto é a quantidade de água nos organismos variam segundo o tipo de tecido, ou seja, a parte do corpo. Nessa figura nós temos seis partes diferentes do corpo. Nós temos o cérebro, a pele, os rins, músculos, ossos e o sangue no interior de um vaso sanguíneo. Bom, o cérebro ele tem 75% de água. A pele, cerca de 70% de água. Os rins, cerca de 83%, os músculos, cerca de 75%, ossos, 22% e o tecido sanguíneo, sistema circulatório, 83%. Bom, o terceiro aspecto é que nos seres vivos a água ela varia de acordo com a fase da vida. Nessa figura nós temos a espécie humana. Dentro de cada espécie, em cada fase da vida, a quantidade de água nos organismos varia. Aqui nós temos a espécie humana, ou seja, Homo sapiens, em quatro diferentes fases: fase de idoso, adulto, criança e feto, ainda na barriga da mãe. Bom, idoso tem em média no seu organismo 55% de água. Em média, um adulto tem cerca de 75% de água, uma criança, em média, cerca de 80%, e na fase de feto, cerca de 95%. O que a gente pode observar, enquanto mais jovem, mais água no corpo. E isso é fácil de entender, porque um organismo em fase de crescimento e desenvolvimento tem um metabolismo intenso. E metabolismo exige água para que ocorra perfeitamente. Bom, agora na sequência eu vou apresentar uma série de alimentos que são espécies de seres vivos vegetais, alguns animais também, carnes, e vou mostrar, apresentar a concentração de água em cada um. Um tomate tem cerca de 94% de água. A batata, 80%. O pepino, cerca de 96% de água. A melancia, cerca de 92%. Espiga de milho, cerca de 70%. Alface, 95%, em média. O morango, cerca de 89%. As cenouras, cerca de 90%. O abacaxi, cerca de 87%. Ovos, cerca de 74%. Agora, alguns tipos de carnes. Nós temos essa carne de rã touro, cerca de 78%. Lagosta, cerca de 79%. Carne de peixe, 70%. E carne de frango, cerca de 65%. Bom, como eu já disse, a vida na forma na qual nós conhecemos na Terra, ela não ocorre sem água. A água, ela tem algumas propriedades que conferem essa importância aos tipos de às formas de vida existentes na Terra, né? Eu vou falar sobre algumas dessas características e iniciar pelo fato da água ser um solvente.
Na figura à esquerda, nós temos um copo d'água, uma pessoa colocando açúcar e o açúcar se dissolvendo na água. O que é o ato de se dissolver? Com o tempo, ela agitando com a colher esse copo d'água com açúcar, você não consegue mais observar, ver o açúcar. Isso significa que ele se dissolveu. O açúcar seria, no caso, o soluto. A água, o solvente. O solvente é aquilo que dissolve o soluto. Nessa figura, nós temos o soluto como algo sólido, mas pode ser tanto um gás quanto um líquido. E o fato da água ser um solvente, ela possibilita, dentre outras coisas, que os nutrientes se espalhem dentro do nosso corpo, principalmente pelo sistema circulatório, o sangue, que transporta vários nutrientes do intestino até outras regiões, transporte de hormônios das glândulas até as várias células do corpo, transporte de excretas de coisas, substâncias que a célula não quer mais, da célula até os órgãos de excreção, como por exemplo a pele, durante a eliminação da transpiração do suor, ou os rins, durante a formação da urina. Então a água ela tem uma função muito grande no transporte dessas substâncias. Bom, como eu disse no slide anterior, tanto gases quanto líquidos podem atuar como solutos, não só o sólido. Nessa figura à esquerda, nós temos um peixe que ele respira debaixo d'água por meio das brânquias. E como ele respira debaixo d'água? Na água existe uma concentração de oxigênio dissolvido. O peixe, ele, por meio das brânquias, eles captam esse oxigênio, utilizam no seu organismo e eliminam o excesso de gases, dentre eles o gás carbônico, de volta na água, como a gente pode observar nessas bolhas que estão sendo formadas na figura à esquerda. O álcool 70% significa que tem 70% de álcool e 30% de água, ou seja, é um líquido dissolvido em outro líquido. Bom, como eu já citei nessa aula, a água ela pode ser utilizada como meio de transporte dessas substâncias, principalmente que se dissolvem nela. Algumas também não se dissolvem, mas também podem ser transportadas por meio da água. Eu coloquei dois exemplos aqui. À esquerda, nós temos o sistema circulatório de organismos humanos. À direita, o sistema condutor presente em algumas plantas. Primeiro, no que se refere ao sistema circulatório, vários animais compartilham diferentes tipos, compartilham não, têm diferentes tipos de sistema circulatório. Esse, nessa figura, é o sistema circulatório humano, que ele tem a função de transportar nutrientes absorvidos pelo intestino até as diversas células para poder nutrir essas células. Após o metabolismo das células com os nutrientes, são liberadas substâncias que não são necessárias e, pelo sistema circulatório, essas substâncias são direcionadas aos órgãos excretores, como, por exemplo, a pele durante a transpiração. Liberação de sais, por exemplo, em excesso na pele. Já percebeu que o suor ele é salgado? Uma outra situação, liberação de algumas excretas e o transporte até os rins para poder ser formada a urina. Uma outra possibilidade, gases respiratórios que são absorvidos pelos pulmões durante a inspiração, vão para o sistema circulatório, vão para as células onde o oxigênio será utilizado em processos do metabolismo. O excesso de gás carbônico formado durante esse metabolismo volta para o sangue, volta para os pulmões e são liberados por meio da expiração. Outras substâncias que são transportadas também pelo sangue, que é um líquido, hormônios produzidos pelas glândulas, que vão para o sistema circulatório, vão para as células específicas onde eles terão efeito, e aí cumpre o seu papel no metabolismo. Bom, à direita, nós temos o sistema de transporte no interior de plantas. Nós temos dois tipos de vaso, um azulado, chamado xilema, e outro coloração rósea, chamada floema. O xilema ele tem a função de transportar água e sais minerais absorvidos por meio das raízes até as folhas, onde ali ocorrerá a fotossíntese. Na fotossíntese é produzido o açúcar e esse açúcar é direcionado para as diversas partes da planta, tanto as partes superiores como as partes inferiores. E lembrando que o açúcar é a principal fonte de energia para todos os seres vivos. Bom, agora vamos aprofundar na ideia de que a água ela pode ajudar a liberação de resíduos. No nosso caso, nos seres humanos, esses resíduos são algumas impurezas produzidas pelas células
E das células, essas impurezas vão para o sistema circulatório, para a corrente sanguínea, que nessa figura está representado por essa artéria avermelhada, ou seja, a artéria aorta. Então, a artéria aorta, rica em impurezas, ela é filtrada pelos rins. Os rins são esses dois órgãos que se assemelham, têm formato de caroço de feijão, com tamanho aproximado de um punho fechado. Então, os rins vai filtrar esse sangue. O sangue filtrado ele retorna para o sistema circulatório por meio da veia cava inferior, que é essa veia azulada. Então, o líquido filtrado, rico em impurezas, ou seja, essas impurezas podem ser excessos de sais que se encontram no sistema circulatório, ou podem ser algumas substâncias tóxicas, como por exemplo a ureia, que é uma substância formada a partir do metabolismo de proteínas. Proteínas, como exemplo, alimentos como o feijão, as carnes são ricas em proteínas, o leite. Então esse líquido filtrado, rico em impurezas, ele vai até a bexiga, onde será armazenada até o ato da micção, ou seja, a vontade da pessoa tem de urinar. Bom, a água ela pode ter uma função de proteção dos organismos, tanto humano quanto de outros seres vivos. Nessa figura, nós temos dois exemplos. À esquerda, nós temos algumas glândulas responsáveis pela produção das lágrimas. À direita, glândulas responsáveis pela produção da saliva, que são três: a parótida, a sublingual, ou seja, abaixo da língua, e submandibular, ou seja, abaixo da mandíbula. Tanto a saliva quanto as lágrimas são ricas em lisozima, que é uma enzima que ela tem a função de degradar alguns corpos estranhos, como por exemplo algumas bactérias que eventualmente possam causar infecções nas pessoas. Nas glândulas salivares também há produção de uma enzima chamada de amilase salivar, que ela também pode contribuir para a proteção dos organismos. Bom, a água ela pode proteger o nosso corpo, segundo o exemplo que nós apresentamos nessa figura. Nessa figura tem o encontro de ossos na articulação do joelho. Na figura à direita tem uma ampliação. Entre os ossos existe a cápsula articular, que é uma cápsula cheia de um líquido, que é o líquido sinovial. Esse líquido e essa cápsula ajuda a proteger os ossos, porque se não houvesse elas, se tivesse encontro direto entre ossos, conforme a pessoa se movimenta, haveria um desgaste desse atrito entre ossos e certamente também dores. Então, essa cápsula articular e líquido sinovial, eles ajudam a reduzir o impacto entre dois ossos, facilitar a movimentação e o deslocamento das pessoas. A água ela pode tanto controlar a temperatura quanto ajudar na excreção. Excreção nós já falamos anteriormente no que se refere ao sistema excretor. Só faltou um aspecto, a transpiração. Durante a transpiração é excretado também excessos de sais que se encontram no corpo. Creio que todos já perceberam que o suor ele tem um sabor levemente salino. Isso se dá devido ao fato de ser uma fonte de eliminação de excreção do excesso de sais no corpo. Agora, no que se refere ao aspecto controle da temperatura, a água, durante a transpiração, a principal função é a redução da temperatura do corpo, do organismo. Durante atividades intensas, aumenta o metabolismo, aumenta as reações químicas e transformações que ocorrem no corpo e, consequentemente, aumenta a temperatura. A transpiração consiste em retirar esse excesso de calor. Durante a evaporação do suor, do transpirado, o calor vai embora juntamente com o suor, com a água, com o líquido transpirado. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido, ter passado. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.